Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, quando eu pensei que nada mais de ruim podia ainda acontecer na minha vida, até porque meu marido tinha morrido não fazia nem 2 semanas, eis que me deparei com outro pesadelo. Olha, o que eu descobri me deixou petrificada. E foi uma descoberta que eu fiz assim, por acaso, por conta de uma conversa que eu vi entre meu cunhado e a mulher dele. Lembro que eu tinha ido almoçar ali, na casa dos dois. Aí fui até o banheiro, só que no meio do caminho, ali do corredor, escutei os dois conversando. Eles continuaram a conversa sobre meu marido. E eu escutei nitidamente quando a Rosângela falou. Pois é, coitada da Marlene, né? Aliás, eu estava pensando na Raquel, Sandro. Ela nem deve saber que o Gerson morreu. Essa é outra que vai sofrer um monte quando souber, né? Olha, eu escutei aquilo e parei no meio do caminho, na mesma hora. Raquel? Mas que Raquel? Nem tive tempo de pensar em nada, porque logo em seguida, meu cunhado retrucou. O pior não é nem ela, viu, né? Mas aquela menininha, né? Eu vou dar um jeito de ir lá na casa dela, essa semana mesmo. Elas têm que saber, né? Naquelas alturas, eu já tinha até dado meia volta e já estava com o pé ali na sala de novo. E já cheguei perguntando: quem é Raquel, Sandro? Que história é essa de menininha? Os dois ficaram brancos como cera. Se voltaram para mim com o olho esbugalhado, como se estivessem vendo um fantasma. O Sandro tentou dar uma disfarçada, começou a me dar uma explicação assim, esfarrapada, só que aí, a Rosângela o cortou no meio de uma frase. Por que a gente não conta de uma vez pra ela, hein, Sandro? Ela precisa saber. Como assim, Rosângela? Contar o quê? Silêncio total. Um olhando pro outro, mas ninguém falava nada. Até que ela mesma jogou a bomba. Marlene, é uma coisa meio chata, mas mais cedo ou mais tarde você vai ficar sabendo. O Gerson, ele não era o santo que você imaginava. Ele tinha outra mulher. O que você está falando? Você ficou louca? Por que você está falando isso? É verdade, Marlene. E tem mais. Ele tinha uma filha com essa mulher. E eu vi aquilo. E precisei até sentar para não cair. Fui me amparando assim na parede até que desabei naquele sofá. Que história é essa, meu Deus? O Gerson tem uma filha, tem outra mulher. Mas não pode. Ele não ia conseguir esconder isso de mim uma vida toda. Segundo a Rosângela, a menininha já estava com 4 anos. E detalhe, todos da família sabiam. Ela, meu cunhado, minha sogra, minha outra cunhada, menos eu. Todo mundo sabia. Eu não estava ainda acreditando. Até porque, para a menina estar com 4 anos, significava que eu já estava sendo traída há pelo menos 5 anos. Estávamos casados há um pouco mais de 10 anos, só que por um problema que eu tive no útero, antes da gente se conhecer, nunca pude ter filhos.
E agora descubro que ele tinha uma filha com outra mulher. Só Deus sabe como eu me senti. Exigi que eles me contassem tudo, a história toda. Eu precisava saber. Meu cunhado, aliás, sabia de tudo desde o começo. Porque pelo fato de ser homem, o Gerson contava tudo para ele. Eu que estava morrendo de tristeza, abalada por ter perdido meu marido, despedaçado por dentro, não imaginava que ainda pudesse me acontecer algo pior. E aí descubro que meu marido era infiel. Tinha até uma filha fora do casamento. Segundo o Sandro, ninguém tinha avisado o amante que o Gerson tinha morrido. Ela ainda não estava sabendo de nada. Eu exigi, eu não pedi, eu exigi que ele me passasse o endereço daquela infeliz, porque eu queria ir lá, eu precisava ir lá e olhar para a cara dela e lhe dar a notícia de que meu marido tinha morrido, de que o amante dela tinha morrido. O Sandro, ele ficou assim, até meio assustado, ficou na dúvida se me passava ou não o endereço. Até porque pensou que eu fosse fazer alguma bobagem, mas no fim, vendo que não tinha jeito, que eu não iria sossegar enquanto não falasse com essa mulher, falou que daria um jeito de me levar até lá. Olha, ninguém quer imaginar o estado em que eu fiquei. Apesar de não ter derramado uma lágrima, por dentro, eu me senti destruída. Eu me senti no meio de uma mentira que tinha sido a minha vida. Imagine, fazia só 2 semanas, nem isso, que eu tinha enterrado meu marido. Não pude nem me despedir direito dele, porque quando recebemos a notícia do acidente, ele infelizmente já estava sem vida. E agora mais aquilo. Meu marido tinha uma amante. Tinha até uma filha com a mulher. O Sandro não sabia o nome da rua onde essa mulher morava. Só sabia onde ficava. Por isso, o obriguei a me levar até lá. Até porque eu precisava tirar aquela história limpa. E tinha que ser agora. Fomos nós 3 no maior silêncio dentro daquele carro. E durante todo o trajeto eu tremia. Era uma casinha bem simples, bem pobre. Inclusive, tinha mais 4 casas no mesmo terreno, uma do lado da outra. Meu cunhado me apontou uma delas e falou que era ali que a Raquel morava. Deixei bem claro que queria conversar com ela sozinha. Não queria que ninguém fosse comigo. Que era para os 2 ficarem ali no carro, me esperando. Entrei no terreno, me aproximei, bati na porta, escutei vozes lá dentro, até que de repente surgiu aquela mulher diante de mim. Ela ficou me olhando com uma cara de surpresa. Aí perguntei se era ela, Raquel. Ela confirmou e perguntou o que eu queria. E eu fui curta e grossa. Meu nome é Marlene, a esposa do Gerson. Ela fez uma careta. Ficou me olhando assim com um semblante desfeito, como se... Esposa? Mas como assim? O Gerson, ele sumiu? Você não está sabendo mesmo? O Gerson morreu. Bateu com a moto. Isso já faz quase 2 semanas. Ele morreu. A expressão dessa mulher não dá nem para descrever em palavras. Ela levou um susto tão grande
Aliás, um apenas não, 2. Primeiro, por saber que eu era mulher do Gerson. Segundo, por ter sabido assim a queima-roupa que ele tinha morrido. De repente, começou a chorar, mas um choro assim tão compulsivo, juro. A minha intenção, antes de chegar àquela casa, era de lhe dar o maior esculacho. Só que não sei o que aconteceu comigo, mas vendo o estado dela, ela chorando copiosamente, desesperada, depois de saber da morte do Gerson, eu fiquei muda, olhando para ela e aí de repente fiquei com um sentimento ainda mais quando vi aquela menininha agarrada na perna dela. Só podia ser a filha do Gerson. E de fato era. Não tenho dúvidas de que foi um choque para essa mulher. E para minha surpresa, ela não sabia da minha existência. Não sabia que o Gerson era casado. Porque com certeza o safado devia ter mentido para ela. Quando falei que já fazia quase 2 semanas que ele tinha morrido, o choro dessa mulher se tornou ainda mais incontrolável. Parecia que eu estava me vendo no dia em que soube da morte do meu marido. Porque assim como eu, ela ficou inconsolável. E por conta disso, eu acabei, repito, sei lá o que me deu, acabei me compadecendo da sua dor. Juro. Fiquei com pena da mulher. Tanto que em vez de brigar, de dar esculacho nela, como era a minha intenção, acredite quem quiser, eu acabei consolando aquela criatura. Cheguei a ir até a cozinha daquela casa, tão pobrezinha, meu Deus, e preparei um chá para que ela tomasse, se acalmasse. Depois que ela conseguiu controlar o choro, pelo menos um pouco, a gente acabou conversando. Ela me contou como tinha conhecido o Gerson, falou da filha, falava um pouco e ele começava a chorar. E a criança era uma menininha assim tão bonita, tinha os olhos assim tão vivos. Ela nem fazia ideia de que tinha perdido o pai. Não tinha nem idade para entender certas coisas. Para resumir, mesmo não parecendo uma ideia sensata, o fato é que o impensável aconteceu. Repito, não era a minha intenção. Minha intenção era bem outra. Mas por conta de tudo que tinha acontecido ali, naquela sala humilde, daquela casinha tão pobre, tão... olhando para o jeito daquela mulher, para carinho daquela menina, eu acabei me aproximando da Raquel. Eu sei que é difícil acreditar, mas voltei lá outras vezes, a ponto de nos tornarmos amigas. Meu cunhado e a mulher dele ficaram admirados, porque eles achavam que eu iria até agredir a Raquel quando a conhecesse. Aliás, até eu fiquei admirado comigo mesma, por ter botado uma pedra em cima da traição do Gerson e me aproximando da sua amante. Até porque que culpa que ela tinha? Ela não sabia de nada, e não sabia mesmo. Não fazia nem ideia de que ele fosse casado. Por isso, não tinha como culpá-la. E de que maneira, meu Deus, ter vontade de punir duas pessoinhas como aquelas, a mulher daquele jeito, inconsolável, e aquela menininha, meu Deus, tão magrinha, tão
tão inocentezinha ali, agarrada na mãe. Aquele anjo inocente, que nem sabia o que estava acontecendo. Eu acho que o fato de nunca ter podido ter filhos fez com que eu me afeiçoasse tanto àquela menina. Depois, inclusive, acabei comprando um monte de roupinhas para ela e até brinquedos. Um domingo, fui almoçar na casa da Raquel e acabei tendo uma surpresa, bem agradável, aliás. Seu irmão estava lá. Era um rapaz tão agradável. Aliás, o jeito, assim, bem parecido com ela. Eu notei que quando fomos apresentados, ele me olhou de um jeito. Não era a minha intenção, mas eu achei tão bonito. Não era intenção e nem hora. Vamos convir, mas lembro que enquanto a Raquel preparava o almoço, ele ficou ali na sala conversando comigo. E não vou negar, cheguei até a me censurar em pensamento, porque fazia tão pouco tempo que meu marido tinha morrido. Mas o Rui, repito, era uma pessoa tão... E acabou despertando o meu interesse. Não dá para dizer de outra forma. Eu me senti atraída por ele. Incrível. Aquele jeito que ele tinha, o jeito como ele me olhava. Olha, se fosse numa outra situação, se eu ainda não soubesse de tudo que o Gerson tinha aprontado em vida, eu talvez até nem desse muita corda, me segurasse. Era bem isso que eu faria. Só que a verdade é que desde o começo, desde que conheci o Rui, eu, até por conta de tudo aquilo que eu tinha descoberto, eu fui me deixando levar. Naquele mesmo domingo, por exemplo, ele fez questão de me levar ao ponto do ônibus. E ficou ali conversando comigo, esperando meu ônibus chegar. E, inclusive, acabou embarcando junto. Foi até o terminal comigo. Tudo para podermos conversar um pouco mais. Lembro que quando a gente foi se despedir, a gente trocou um beijo assim no rosto, mas... Olha, eu sinto até um pouco de vergonha de confessar, mas... Senti até vontade de colocar a minha boca assim mais pro lado e beijá-lo na boca. Fiquei toda sem jeito, só de pensar naquilo. E antes que eu embarcasse no ônibus, ele ainda falou: puxa, eu adorei te conhecer, Mané. Será que a gente ainda vai se ver de novo? É claro que sim. Eu vou combinar com a Raquel, ela almoçar lá em casa, e vou pedir que ela te leve junto. Tanta coisa aconteceu na minha vida em tão pouco tempo. Quando eu falei que ia convidá-lo para aquele almoço com a Raquel, ele sorriu o sorriso mais lindo do mundo. E foi essa imagem que eu levei no pensamento até chegar em casa. Ele sorrindo, acenando assim, enquanto o ônibus se afastava. Sabe, eu sei que não era o momento mais apropriado. Eu tinha acabado de enterrar meu marido. Só que fazer o que se me encantei com o Rui. E o fato é que desde aquele dia não consegui mais tirar esse homem do pensamento. Depois, inclusive, a própria Raquel me falou que seu irmão tinha voltado para casa e não parou de falar de mim. Fiquei tão feliz com aquela notícia. Quando ela falou aquilo, olha, não sei não, hein, Marlene? Mas acho que o Rui ficou caidinho por você. Quem é que pode entender os segredos da vida e do amor? Meu Deus, eu estava tão triste, achando que não tinha mais sentido para a vida, despedaçada pela morte do meu marido, e depois mais aquela bomba,
a descoberta de que meu marido tinha uma amante, de que me traía há pelo menos 5 anos. Até filha com a amante ele tinha. Aí fui lá, queria conhecê-la, chamar a atenção dela, xingá-la. E no fim, quando a conheci, meu sentimento mudou. Acabei fazendo amizade com ela, a gente passou a se ver direto. Me afeiçoei tanto àquela menininha, até que tempos depois conheci o seu irmão. E aquilo que parecia impensável acabou acontecendo. Me apaixonei por ele, me encantei. E o melhor de tudo, ele correspondeu ao meu sentimento. Combinei um almoço ali em casa, aquele que eu já tinha antecipado para ele, e chamei a Raquel. E naturalmente, como tinha antecipado, pedi que ela avisasse o Rui. E para minha felicidade, a gente se viu de novo. E dessa vez, acabamos nos beijando de verdade. Aquela vontade que eu tive já naquele primeiro dia, eu satisfiz dessa segunda vez. E foi um beijo tão gostoso, tão apaixonado, que eu, sabe, chegava a me beliscar. Será que isso está acontecendo mesmo? Repito, não era o momento mais apropriado, até por conta de tudo que tinha acontecido, de tudo que eu tinha descoberto, mas, sei lá, eu me vi no direito de tentar ser feliz de novo, ao lado de outra pessoa. O problema foi que quando souberam que eu estava envolvida com outro homem, a família dele toda caiu de pau em cima de mim. Minha sogra, por exemplo, falou horrores. Engraçado, né? Ela sabia que o Gerson tinha outra mulher, que me traía, que tinha até uma filha com essa outra. E nunca me falou nada, e garanto, nunca chamou a atenção do filho. Para ela, parece que estava tudo bem ele me trair. Só que eu não podia tentar ser feliz de novo. Tanto que ela teve a capacidade de me falar. Você não esperou nem o corpo do meu filho esfriar no caixão para botar outro homem na cama, hein, Marlene? Tá certo. Ela até podia ter um pouco de razão. Mas ninguém tentou pelo menos entender o meu lado na história. Todo mundo me criticou. Todo mundo só me condenou. Até mesmo o meu cunhado e a Rosângela vieram me falar um monte. Meu Deus, será que eu agi tão errado assim? Eu sei inclusive que tem gente que fala que o Rui já era meu amante antes mesmo da morte do Gerson. Como pode, meu Deus? Tem gente que não sabe um terço da história e fica fazendo esse tipo de comentário e me condenando como se eu fosse uma pecadora. Só que apesar disso, não deixei ninguém se meter na minha vida. Até porque ninguém veio me contar que o Gerson, meu marido, tinha uma amante. De modo que ninguém tem o direito de interferir agora. Mas não tem mesmo. Até mesmo pessoas da minha família me condenam. E chamam de boba por eu ter feito amizade com a amante do meu ex-marido. Por ficar comprando roupinha e brinquedo para a menina dela. E depois que souberam que me envolvi com o Rui, irmão da amante do Gerson, aí mesmo que foi um prato cheio para todo mundo. Quer saber? Que se dane. Que se dane. Eu tô feliz. E isso é o que importa. Será que eu não mereço? É claro que mereço. Não traí ninguém. Não menti, não me enganei. Estou apenas tentando ser feliz. E se isso é motivo para me condenarem, pois então que me condenem. Se esse é o preço para voltar a sorrir, a ser feliz, o que eu posso fazer? Quer saber? Que me condenem, que falem de mim. Estou me lixando. Que me mandem a fatura, que eu pago, sem problema nenhum.
Porque, é como eu já disse, fui enganado o tempo todo. Ninguém me acolheu, ninguém me contou, ninguém me socorreu. Será que agora, meu Deus, sem trair ninguém, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, será que eu não mereço ser feliz?